Não teremos recap hoje. Ué? Já começamos... Rola um D100. Com D100. Em um laboratório Sigmus, você vê imagens embaçadas por trás de um vidro. E você tem uma certa dificuldade de entender onde você está. E você consegue ver mesas do outro lado daquele vidro. Você percebe que você está imerso em um líquido esverdeado. Por algum motivo você consegue respirar ali dentro. Na verdade, a sua mente busca de todas as formas compreender onde você está e o que é aquilo que você está sentindo. Você tem lembranças confusas. Você se lembra de um castelo, mas ao mesmo tempo você se lembra de uma cidade subterrânea. E parecem duas vidas totalmente distintas. E nenhuma delas é a sua. Você vê uma figura esguia, pequena, se aproximando desse vidro. Ela aproxima o rosto e você vê esse Goblin. A satisfação na face é notória. Ele está muito satisfeito. E você ouve ele dizer: dessa vez vai dar certo. Essa lembrança que foi resgatada da sua mente te traz de volta para aquele salão, para aquele pátio, diante daquele Goblin. E você pensa sobre tudo que você já passou até esse momento. Você já ensaiou esse momento várias vezes na sua mente e agora você está de frente a Goya, o alquimista que te criou. O que você faz? Primeira coisa que o Sigmus responde, ele usa uma língua que vocês nunca ouviram ele falar. Ele aponta um martelo pro Goya e fala assim: tire o nome do meu Deus da sua boca, seu imundo. Você não tem nenhum direito de falar sobre destino. Você contaminou toda a minha história com a sua escolha. Eu não fui amado nesse mundo, eu não fui planejado, eu fui criado. Que direito você tem de falar sobre destino e escolhas? Você vê que você fala isso, ele franze o senho. Não foi planejado. Muito pelo contrário, meu filho. Você foi mais do que planejado. Você foi desejado como uma criança normal. A diferença é que eu dei a você habilidades, traços raciais que nenhum outro neste mundo. Não estou entendendo o seu ódio. Diga, Kelix. Eles estão conversando nessa língua que a gente não faz ideia de qual que é, Jace. Você tá falando em qual língua, Cara, o surto do Signo foi em infernal. Alguém fala infernal? Não, realmente eu não entendo. Mas na hora que eles começam a trocar, e o Goya tá respondendo em quê? Ele tá respondendo em comum. Aí então, já que ele tá respondendo em comum, eu tô entendendo meio o contexto. Tá. Eu dou uma olhada assim pro Sigmus, eu consigo fazer um insight nele pra saber qual que é a tensão dessa conversa? Desse encontro? Kelix, assim, você já esteve... Não vou dizer que você esteve em uma situação parecida, mas a sua relação com a nobreza em uma escala diferente, é mais ou menos a relação que você está percebendo ali dos signos com aquele Goblin.
Tá. Cara, Você pra quem viu. percebe justamente o ódio na cara dele. Pra quem viu o Seven, que 7 Pecados Capitais, a reação do Signos é igual a cena final do Brad Pitt ali. Não vê. Ele não tá querendo Mas eu vou fazer acreditar. o seguinte, vendo a Boa reação atuação, do meu amigo e do meu aliado, eu vou começar a mudar minha posição do tipo, chegamos onde a gente precisava, pra talvez meio que olhando pros lados, esperando alguma coisa acontecer e ficando já numa posição agressiva pra proteger os Signos de alguma coisa. William, Eu vou acompanhar Halfling o e Calyx Trix. nessa questão. Diga, então começa com o William. Eu vou também perceber a postura do Calyx. Acho que ele reparou mais coisas do que eu reparei. Eu também vou ficar mais na ofensiva. Uhum. Halfling. Eu já tava cerrando minhas mãos nas minhas armas, né? Aí eu vou falar. Então vejo que você vem estragando vidas bem antes do, né, seu Goblin. Trix. Eu vou aceitar a situação, já perdi um irmão, não posso perder um outro que eu conheci de batalha agora. Então também já vou me preparar para uma coisa eventual. Quando o Halfling fala, o Goya se aproxima daquela aquele parapeito ali e se apoia e fala assim: muito pelo contrário. As minhas experiências anteriores que eu passei na frente de Libertação Goblin me deu uma outra perspectiva. Que Vizcaya fez foi algo nobre. Ele tentou salvar toda a nossa raça. Eu conheço esse nome? Já foi citado pra você que teve um grupo terrorista e esse Vizcaya era o líder desse grupo. Beleza, Gabriel. Era o líder. Foi o líder que fez o atentado terrorista em Dunária? Em Dunária? Foi ele mesmo. Ele mesmo. Vizcaya tinha uma visão empática. Ele queria ajudar a todos de nossa espécie. E isso de certa forma me mudou. Mas não quero desviar do assunto no momento. Teremos tempo para isso. Eu inclusive, Jacer, tô baixando o frasco que tava na minha mão. Sim. E eu tô entregando em direção ao Sigmus do tipo assim, a decisão tá contigo. Sigmus, por que você me odeia? Assim, eu não tenho nem palavras pra te responder sobre isso. Assim, o Sigmus tá com cara de enjoo, assim, eu acho com raiva, mas com enjoo. Não entende a sua origem, filho. Você acha que eu criei? Era uma intenção minha? O que você sabe sobre a sua origem? O Sigmus dá um grito assim, nada! Esse é o problema. E agora que você encontra alguém que pode te revelar a verdade, é assim que você age? Sigmus, eu sou o único que pode te dizer a verdade. Jay, você está com o seu supressor de ruído ligado? Deixa eu ver aqui. Porque tá cortando um pouquinho da sua frase. Deixa eu ver. Das suas frases. Supressão não está ligado. Deixa eu só confirmar o microfone aqui, porque ele troca, né? Não, mas eu acho que tá no... Eu acho que aqui não tá cortando muito, não. Não, eu gosto de conferir, porque né, o Discord ele volta o microfone aqui do nada, né? Ele volta e fala: Sigmus, eu sou aquele que te trouxe ao mundo através de 2 outras vidas que não existiam mais. Mas não fui eu que idealizei isso. Eu proponho o seguinte: você quer saber de onde você vem, que você existe? Como podem perceber, a gente aqui, apesar da miniatura, tal, que eu vou falar aqui, como podem perceber, eu estou desarmado. Não há nenhum soldado, guarda ou segurança em minha casa. Não tenho nenhuma intenção ofensiva com relação a vocês.
posso ajudá-los porque conheço a história de vocês. Venho acompanhando a saga de Sigmus à distância. E talvez eu tenha a resposta para o problema que vocês estão enfrentando com a tal de caçada selvagem. Pergunta é: vocês estão dispostos? Cortou, vocês estão dispostos ao quê? A ouvir? Cara, eu acho na cabeça do Kelix, tá? A única pessoa que tem que tomar uma decisão aqui agora é o Sigmus. Eu concordo. Você olha, Sigmus, você vê o Kelix te entregando o frasco e olhando lá pra cima pro Goya e olhando pra você. Ele vai te falar um pouco mais baixo na sua direção. O que você decidir, amigo, estou ao seu lado. O Eu Sigmus não vou olha. falar nada, mas eu vou colocar a mão no ombro do Sigmus, tá? O Sigmus dá um. Assim, visivelmente confuso, ele passa a mão na cabeça. Ele fala, no final, tudo é escolha, né? Aí eu olho o símbolo na roupa, né? Assim, do destino. Aí você vê que o Sigmus dá uma volta no pátio, meio que colocando a mão na cabeça, assim. Aí ele olha pra caixa que tá na mão do William, que tá a espada. E olha pro frasco e fala assim, ó. Apesar disso, eu não acho que deveria ser uma escolha só minha. Se eu estou tentado a, não por mim, mas pelo nosso objetivo, a saber o que esse aí, pra apontar pro Goya, tem a dizer. O Kelix então abaixa as armas e ele vai na direção do Sigmus e estende o braço, a mão para pegar o frasco de novo. Está decidido, Goya? Iremos ao menos te escutar. Vou ao encontro de vocês. Ele entra pela porta e desce aquelas escadas Se ele pular, eu quero um atletismo, hein? vagarosamente. Imagina, cara. Um natural de testa no poço de água. E ele se coloca ali. Acabou. Ninguém na vai ter frente de resposta vocês. de porra nenhuma. O cara morreu na nossa frente. Vocês veem aí ele mais próximo, você vê que ele é frágil, é pequeno, ele tem muitas cicatrizes de queimadura que parecem Eu vi ser muita gente que parecia frágil causar muito dano. relativamente recentes. Sigmus. Estou aqui para esclarecer todas as tuas dúvidas. Diga. O que você quer saber? Do início, tudo. Quem foi que mandou me criar? Quem eram as pessoas? Quem eram os meus... Não sei se posso nem falar pais. O que você sabe? Nada. Nada. O que foi contado com você? A primeira lembrança que eu tive foi de olhar pra minha mão e ver uma espada de madeira e um escudo na outra. Só me disseram que eu fui poupado de um esquema onde alquimistas criaram uma aberração. Aí eu olho pra mim e que essa seita tinha pervertido a escolha de destino. Uma seita? E quem te salvou dessa seita, Sigmund? Outros, aquele homem que eu chamo de pai. Então, você foi criado por alquimistas malignos a pedido de uma seita com objetivos malignos. Seguimos, você não foi o primeiro. Para selar e demonstrar a minha total sinceridade,
Primeira coisa que você precisa saber é que você é o irmão mais novo. Existe um outro que foi feito antes de você. Eles o chamaram de Arbítrios. Mas ele não reagiu tão bem. Deixá-lo com seu direito de escolha tornou ele agressivo, incontrolável. Eles então me pediram que fizesse um segundo. Que neste eu tentasse fazer um pouco mais apático e mais suscetível à orientação. Cara, olha só, o jogador e o personagem estão começando a ficar com uma cara de nojo. Não. Eu até parei de tomar café, cara. Tava embrulhando. Eles precisavam de alguém que representasse essa dualidade, essa natureza dúbia da escolha, para que ele pudesse ser o seu avatar, o seu representante neste mundo. Sigmus, minha criança, você não foi salvo da seita, você foi criado por ela. Quem você acha que me contratou? Fale. O que você chama de pai. O arquiclérigo da Ordem de Destino em Polcester, que te criou, que te treinou, que te ensinou a usar a fé, ele é aquele que te fez, ou melhor, pediu que eu fizesse. Cara, nisso o Sigmund solta o martelo, olha pro céu assim. Foi um grande erro ter vindo aqui. Aí tipo, bota a mão na cabeça assim. O Kelix vai olhar pro Goya. Deixa eu ver se eu entendi. O arquiclérigo de destino ordenou a criação de algo. De alguém, desculpe, amigo. Aonde o seu destino já estava travado? Nestes assuntos religiosos, infelizmente, tenho que dizer, não compreendo totalmente, sou um homem da ciência, mas o que ele me disse na época é que ele precisava de alguém que pudesse inspirar e defender as escolhas. Fazendo com que ele não tivesse nenhuma? Esta questão teria que ser resolvida ele. Parece que o alto clero tem muito mais a ver com a nobreza do que eu jamais imaginei. Sigmus, não foi minha intenção, se eu falar também que não fiquei satisfeito de ver o resultado de meu trabalho ter sucesso e eu poder trazer a vida a partir de duas pessoas que não estavam mais vivas, eu vou estar mentindo. Quem que são essas duas pessoas, Goya? Bem, na época... Ou quem eram? Na época me trouxeram um Acimar, um Tífico, e me pediram que daqueles dois eu criasse um novo ser. As suas identidades eu nunca procurei saber, mas com certeza a é ordem claro que sabe. ele procurou, que diferença faria pra você?
Sigmus, eu sei que você está confuso e com muita raiva. Cara, eu quero dar um socaço na cara desse maluco. Outra coisa que o Sigma vai fazer que vocês não veem, os que nunca viram, foi começar a gargalhar. Assim, raiva? Eu nem sei dizer o que eu estou sentindo. Aí eu pego o martelo de novo. Eu deveria esmagar seu crânio aqui mesmo, se eu não quisesse saber mais sobre a caçada selvagem. Já teria feito. Eu tenho a minha cota de pecados, Sigmus. Eu estou a pagar. Mas se você acha que me matar vai resolver os seus problemas, satisfazer a sua necessidade, faça. Mas você irá condenar tantos outros. Tantas escolhas serão desfeitas. Goya, suas palavras parecem veneno que saem da boca de uma cobra já podre. É porque são. A única coisa que a gente precisa de você agora são as informações que nós viemos buscar. Esse frasco vai poder ajudar provavelmente algumas pessoas, já que você é tão versado na sua arte de alquimia em prol de um objetivo e do seu sucesso. Creio que podemos deixar contigo, mas tenha ciência que o seu desdém pela vida não reduz o nosso prazer pela morte. E a sua tá por um fio. Eu poderia discutir isso a noite toda com vocês. Nossos pontos de vista com relação a isso. Vocês dizem que é desdém. Eu digo que é uma busca pela atenção. Eu acho que você já pode guardar as suas palavras para você mesmo, principalmente sobre a sua ética e sua moral, que pelo visto não são muito boas. A gente precisa de informações e por enquanto de você é só isso que a gente quer escutar. O que você sabe sobre a caçada selvagem? Ele estende a mão. Eu entrego o frasco pra ele. Ele olha, né? Sacudindo o frasco, ele fala: tudo neste mundo é feito de partículas. Tudo é feito de matéria. Nós, alquimistas, aprendemos que a matéria pode ser moldada, pode ser alterada. Goya, vamos ao ponto? O que vocês estão tentando impedir é o despertar de uma criatura. Estou correto? Uhum. E ela tem eu tô olhando levemente, Jace. Eu tô dando umas olhadinhas assim pro Sigmus. Você vê que o Sigmus ele tá em choque. Ele tá assim. Você vê que assim, vocês estão ouvindo, mas ele tá em outro lugar totalmente diferente de vocês. Literalmente, ele tá andando e... A criatura que é chamada de besta, neste momento ela tem uma forma sólida e rochosa. E se eu disser para vocês que esta forma rochosa poderia ser alterada para uma forma líquida, talvez desfeita? Mas você está falando que pode ser desfeito, então? Isso aconteceu com meu irmão. Eu quero salvá-lo. Seu irmão foi transformado em pedra? Sim, foi. É algo fácil de se resolver? Vocês estão com o corpo dele? Não no momento, mas eu vou tentar recuperá-lo a todo custo. Eu vou tirar o dedo. Quer dizer, o dedo tá com o Drix, né? Sim, eu tenho isso que falaram que pode ser do meu irmão. Entrego pra ele. Deixe-me vê-lo. Eu entrego pra ti na tua mão. Aí ele pega ali. Ele tem um monóculo, né? E ele gira esse monóculo e você vê que o olho dele aumenta. E ele olha. Tudo que poderia ser interessante vindo desse cara passou a ser nojento. Ele olha assim.
Isso aqui é algo simples de se resolver. Ele tira do frasco, do casaco dele, um frasco. Ele tira do frasco. Tira um frasco, outro frasco. Abre a tampa. É um frasco de casacos. Pinga ali uma gota e vocês veem a rocha se descamando, como se dissolvesse ali por cima, como se fosse uma espécie de capa, e aos poucos aquilo vai assumindo uma forma orgânica novamente. Meu Deus. Então, posso salvar meu irmão. O que seria isso que você utilizou? Uma fórmula alquímica. Aqui eu estou dizendo a vocês que em grande quantidade poderia talvez resolver o problema de vocês. Ela seria necessária em grande quantidade para salvar uma única pessoa? Não. Digo para mudar a forma da criatura que vocês estão a pedir. E se nós fôssemos capazes de fazer isso chover sobre uma cidade? Surtiria o efeito do mesmo que eu fiz aqui agora. Aí eu olho pro Sigmus, que é o único do grupo que entende o que eu tô falando, e pro William. E quanto você tem desse material? No momento pouco, mas eu posso produzir mais se vocês trouxerem para mim os insumos. O que seriam esses insumos? Eu posso dar uma lista para você. Eu irei trazê-los, eu preciso salvar meu irmão. Qual o tamanho, qual a quantidade vocês precisariam? Lembrem-se, estou dizendo para o outro objetivo de vocês. Para a besta, vocês precisariam quase um carregamento inteiro de uma caravela voadora para despejar. Mas por que nós iríamos despertar a besta? Não despertar, dar a sua forma. Ela poderia ser feita ao reverso, de uma forma biológica também, para uma forma petrificada? Sim. Isso já é interessante. E então? Jace, qual que era o tamanho de Porto Mercante? Ela é uma cidade grande, pequena? Uma cidade média. Média pra grande. Eu tenho mais ou menos ideia de quantas pessoas tinha em Porto Mercante? Faz uma jogada aí de história. Enquanto ele tá fazendo ali, eu pergunto: você teria essa quantidade agora pra salvar uma pessoa só? Sim. Você poderia me conseguir? Porque se eu achar meu irmão, eu gostaria de salvá-lo. Travou e parece, meu irmão. Acho que ele não contabilizou por causa do D maiúsculo. Você não tem ideia de quantas pessoas tem. Mas eu sei que aconteceu isso em Porto Mercante? Sabe porque eles contaram pra vocês. Contou pra você. Então eu faço alguma relação com o Porto Mercante com alguma cidade daqui. Faço a jogada aí de história. Mas eu sei, tipo assim, Porto Mercante é de tal tamanho, cidade daqui é de tal tamanho, eu falo, é parecido com tal cidade entendi. daqui. Não, entendi o que você tá querendo fazer. Entendeu? Tá, olha, se Correlação. for uma correlação, fazer uma correlação, correlação, Dados cruzados. pode-se dizer que Porto Mercante é do mesmo tamanho de Luntown, que é a cidade onde vocês se encontraram a primeira vez. Porra. Então É uma cidadezinha, então. Eu falei de média pra grande. Caralho. Seriam em torno aí de umas 20 mil pessoas. Tá louco. Gente pra danar. Gente, aqui ó, mas olha só, ela não petrificou todos. Né? Ela Mas a gente não vai passar na cidade exatamente, uma gota em cada pessoa, né? Isso, eu tô falando Pelo assim. amor de Deus. Provavelmente algumas pessoas fugiram, morreram, né? Mas assim. Mas vocês podem chover no porto, né? Não foi perto do porto? Ou foi no Foi na centro? cidade Foi no inteira. centro. No centro. Ela saiu andando, né? É. Saiu festa. É passeata, é circo, carnaval. Verdade. Quem parou pra olhar, petrificado está. Olha aí. Rimou. Cara, o Sigmus ele retoma um pouco da consciência dele, da calma, e ele vira pro Kelix e se fizéssemos
algum tipo de tonel ou piscina e mergulhássemos as pessoas uma a uma. Reduziria muito a quantidade necessária. Reduziria a quantidade de recursos necessários. Mas, seguimos. Se a gente colocar que a cidade que tenha em torno de 20.000 pessoas, vamos chutar que talvez 1/3 dela esteja petrificada, É ainda muita gente. estaria falando de 6.000 pessoas. Não que eu não ache que o trabalho vale a pena, mas existem outras coisas que a gente precisa atender também. Amigos, eu tenho uma ideia. Primeiro a gente resolve a questão da besta e limpa os nomes. E aí eu tenho certeza que os reis e senhores da Serra vão ter intenção de ajudar essas pessoas e vão ajudar a pegar esses materiais. Morgan. No Oi? Morgan não, é outro. Perdão. O multiverso, Esse é um parente o multiverso. distante. Eu fui arrastado para este multiverso. Onde eu estou? Que mundo é este? Esse é mais alto. Que bruxaria é essa? Que puxaria é essa? Sr. Halfgreen, o senhor já lidou com a nobreza alguma vez? Poucas. Eu notei. Prefiro evitá-los. Faz bem. Uma coisa eu posso te garantir, Sr. Halfgreen. A quantidade de nobres que está propensa a considerar o bem maior por uma causa é bem menor do que aqueles que querem fazer a manutenção do seu próprio poder. Não vamos esperar que os nobres reis, barões, condes estejam dispostos a apoiar a nossa causa pelo bem comum. Isso não é do interesse deles. Eu sei muito bem do que eu tô falando. Mas ainda assim é melhor a gente fazer isso quando não tiver a caçada e com Daria no nosso encalço. Concordo. Mas pode ter certeza que deles a ajuda não é esperada. Assim, meu próximo passo seria nos guiar até meu templo, mas agora eu não tenho certeza. Eu queria passar lá pelo menos pra tentar ajudar o William. Mas agora, com essas informações, eu não sei o que eu vou encontrar lá. Vamos pensar Se no que quiserem, temos eu adiante. tenho quartos à disposição. Me dou uma A gente não risada. se importa com o conforto, Sr. Goya. Não estamos no momento para pensar em camas macias. Temos algumas coisas a fazer. William, Eu acho Drax. que a gente tem que se nos preocupar primeiro agora com a caçada, que deve estar colocando o plano em ação. E a enquanto ele gente tá falando aqui. isso, eu tô olhando pro olho dele. Quão brilhante tá. Faça um teste de sabedoria pra mim. Eu? Não, William. Oh, William. A gente tem que se preocupar com a caçada. Ciclope. Começa a tocar. No episódio de hoje. Caralho. William, você Nada do que uma Sente ali pressão psicológica uma pra fazer. fisgada ali, assim, você coça aqui. Você tem um colírio aí, seu Goya? Tá bem. Tá Na hora que ele vai pingar o colírio, sai um verme. Engole o colírio e volta pro olho. Por enquanto ele tá Tá tranquilo. quase bom. Por enquanto. Temos o Drax. Esse eu gostaria de um frasco, se você estiver, Sr. Goya, para salvar meu irmão. Ele puxa Cara, no casaco dele mais um outro frasco daquele. Ô, Jace, quando ele abre esse casaco aí, o que eu consigo bater de relance Cara, lá dentro? Ele ele tem uma, tem- tipo, uma biblioteca? Como é? Ele tem assim, você vê que debaixo desse casaco ele tem uma sequência de frascos presos em alças Uhum. de cores, né? Isso aí. Se Sabe esse quando você cara odeia... tropeçar e cair, a cidade um deixa de abraço. existir, né? Exato. Sabe quando você odeia uma pessoa
e o cara faz algo que te interessa, mas você não quer deixar mostrar que você tá interessado em alguma coisa que aquela pessoa que você odeia fez. Eu tô tentando fazer isso, tipo, olhando pro casaco, aí eu dou uma despistada, eu olho de novo, tipo, vejo uma cor diferente e despisto mais uma vez. Faz um teste de percepção pra mim. D20 plus perception 8 for a total of 17. Você olha aqui, você tá querendo observar ele, então você olha dentro do casaco e você vê aqueles frascos e você vê na cintura dele Opa, uma calma. arma que parece com as do Halfgrim, mas nela você vê encaixado esses frascos. Caralho. Ok. Objetivo, a new objective has been acquired. Aí ele vai com os frascos até o Drix passando por vocês. Senhor Drix, Senhor. eu espero que isso possa trazer um pouco de conforto para o senhor. Muito obrigado, Sr. Goya. É sempre um prazer. Goya, o que mais o arquiclérigo te pediu? Nossa relação foi bem intensa, pois ele tinha uma necessidade muito grande de um ser que atendesse a este objetivo do tempo dele em específico. Ele me pediu que criasse um ser que encarnasse a dualidade do sagrado e do profano. Ele que escolheu os corpos. Caralho, olha. Então, Só fica melhor, né? eu acho que esses detalhes, se eu falar mais, eu acredito que eu vou apenas confundi-lo ainda mais. Eu posso lhe dar informações com relação à sua criação, à produção alquímica, os aparatos. E você vê que ele vai, né, assim, a forma como eu trouxe a centelha da vida de volta para o corpo. Cara, Goya, Você sabe que o Goya vai falando assim, vai ficando mais enjoado, assim, né? Antes dele começar a se animar demais, se atente às informações que nós queremos saber, Sr. Goya. Perdão. Eu já tava quase dando um tapa na cara dele, né? Nossa, então entra na fila. Ô, Jace, agora que eu posso anotar que tô no computador, qual que é o nome do meu irmão mais velho mesmo? Arbitrius. E onde está Arbitrius agora? Tá livre. Cara, Livre Arbitrius, caralho. olha como que... Mas olha aí, olha como que esse arquiclérigo é um fudido. Eu vou criar um cara, eu vou definir o que ele vai ser, qual que é o objetivo dele, e eu ainda vou nomear ele de Arbitrius. Olha o quão perverso é esse maluco, cara. E era pra lá que eu tava levando a gente. Se quiser, a gente vai pra lá pra matar ele também, se quiser. A última vez que eu vi... Aí é boa sorte, né? Aí eu peço calma. A última vez que eu vi seu irmão... Sim, deixe apenas fazer uma pequena correção, seguintes. Quando eu digo irmão, é pelo processo. Biologicamente, vocês foram feitos de corpos. Nossa, cara, cala a boca, Goya. A gente já sabe disso. Nós já sabemos disso, Sr. Goya. O senhor não precisa apontar os pontos podres do seu processo de criação. Bem, a última vez que eu vi, ele voava em direção Eu quero muito dar um soco na cara ao desse norte. cara. Northfield ou Cotingham, não sei. Não vi desde então. Repete os nomes, por favor. Northfield e Cotingham. São duas Então é cidades. assim que vocês se sentem quando eu falo os nomes da... Sim. Ah lá, parece que o jogo virou.
É exatamente esta sensação que você está tendo. Como é que se escreve o outro? Aí depois o Berbário fala assim, se chama de Arx, você não lembra o nome, né? É, exatamente por isso. Nord, N-O-R-D, Field. Northfield e Nottingham. E Coaching Han. Ah, Coaching. Como é que Colt da arma, né? Colt. Aham. H-I-G-N-A-N. Coaching Han. Olha. Empatia acabou de entrar no meu dicionário. É bom, né? No episódio de hoje aprendemos que... Não, Ivan Letral é o primeiro nome que eu consigo gravar da campanha dele. Eu tô até hoje tentando falar Minas Gurgitaniano. Caralho, falou muito fodamente. Inclusive o... Pois é, mas é muito treinamento. Ele Mas acorda, vai vai no tudo. espelho. Cara, eu vou chamar o grupo assim de canto. E você fique aí, eu vou montar pro Goy. Só um minutinho antes de vocês conversarem, então vocês percebem o seguinte: o Goya, ele, na concepção dele, assim, vocês conseguem perceber isso pela conversa, que ele não se vê como alguém maligno. Ele acha que ele tá fazendo algo que é genuinamente bom e ele tá, na concepção dele, ele tá ajudando muita gente, entendeu? Então, assim, 100% dos psicopatas, né? Cara, na cabeça dos malucos. 100% dos loucos. eu tô falando assim, pra vocês não acharem que ele tá planejando alguma coisa pra poder pegar vocês, tá? Então, Mas ele não precisa planejar nada, ele só é um instrumento para as pessoas que planejam fazer acontecer. E é isso que é. Aí já é outra. Eu acho Ou que quem seja, tá planejando ele é um psicopata funcional a cargo de outras pessoas, que é pior ainda. Eu acho que quem tá planejando é o Hey? Arquiclérigo. Arquiclérigo, porque assim, onde é que a druida tava indo lá? A elfa? Que eu esqueci o nome dela agora. Onde é que ela... A Veroen. Onde é que é o negócio que o arquiclérigo fica? Não é em Polster também? Fica em Polster. Que grande coincidência. Onde é que a gente tava levando a espada? Polster. Que grande coincidência. Eu não sei, eu acho que a gente não leva pra lá mais não. Eu acho que a gente deve procurar Desculpa, vamos lá, olha só, peraí, vamos lá. A Veroen, ela não estava indo para Polster. Vocês perguntaram assim, na direção aonde a Quimera voou pra fugir do trem, pra qual era a cidade naquele rumo, tá? Mas ela tava no trem com a gente também, né? Tava. Mas assim, vocês não tem como deduzir, ela estava indo diretamente pra... Isso, essa informação... Não, a gente olhou pela negócio mapa, do... Não, mas pela carga... Base Town. Indo pra Base Town. É verdade, que o trem é para lá e de lá e... Lá não, de qualquer forma. Aqui, toda vez que o mineiro fala que tava no trem, eu tô um leve lag assim no meu cérebro, eu tenho que calcular. Esse é trem mesmo, né? O que é o trem? Tá fazendo uma referência numa variável flexível, né? Você não sabe qual que é o... tá, é trem mesmo. É trem mesmo. Cara, pode crer. Trem pro mineiro é uma palavra de várias... Fala? Não, meu Deus, eu perdi o time da piada, adeus. E então? Assim, cara, é porque assim, eu tava conduzindo o grupo ao templo, entendeu? Então agora o Sigmund tá meio perdido. Porque assim, eu não posso deixar a espada pra esse cara. Eu vou dar uma ideia. A não ser que o objetivo dele desde o princípio seja que você buscasse a espada e levasse pra ele. Aí eu não sei se isso é ruim ou se isso é mal. Exatamente, ele botou a culpa no seu mestre pra tirar o dele da reta. Eu vou dar uma ideia de quem tá de fora, né? E se a gente começasse... E o William falou aquele negócio da caçada. E se a gente começasse a caçar a caçada? Cara, você vê que o olho do Kelix começa a brilhar um brilho diferente. Eu também acho que eu gostei dessa ideia, hein? A gente protege, a gente protege a espada e caça a caçada a gente. Nossa. Mas uma coisa é certa, a gente primeiro tem que se livrar da espada, porque se algo der errado no meio do caminho e a gente cair junto com a espada, é um abraço pra todo o resto.
Eu acho que a gente primeiro, a nossa prioridade mor no momento. Eu ia falar uma coisa que a espada em um Eu lugar acho que a gente conhece uma pessoa que pode guardar essa espada pra gente. Qual que é o nome do rapazinho do trem mesmo? Silas. Silas. Ô, Ele vai Silas. proteger com a vida dele. Dá 10 moedas na mão dele. Senhores, se me permitissem, Não. Quem que tá falando é o Goya? Goya. Tem uma pedra no chão? Esquecemos que ele tá na conversa, né? Permite não. Assim, Posso dar uma sugestão? Sabe, nessa hora eu imagino que todo mundo fica meio calado e ficando de olho do tipo. Aquela figura, aquele meme assim. Quem chamou ele pra conversa, né? Durante meus dias de revolucionário, Caralho, o senhor não. É impossível o senhor ir direto ao assunto, né? Tipo assim, a sua forma de falar, ela tem que ter uma história. O senhor não consegue só falar, olha, vai é ali. necessário para a contextualização. Nossa. Durante os meus dias de revolução, você vê que ele volta do ponto que ele começou. Filho da puta. Enquanto eu fazia parte da Frente de Libertação Goblin, muitos dos nossos, apesar de todos os eventos e todas as barbaridades cometidas, foram muito bem acolhidos e recebidos por Byron VIII. Que já era o nosso plano inicial. Né? Apesar de nossas diferenças, sou obrigado a reconhecer a empatia e o humanismo deste homem. Não sei, talvez ele possa ajudá-los. Ô Jace, deixa eu te perguntar agora uma coisa mais profunda na história de Búria. Uhum. Qual que é a... Sua voz foi lá pro caralho. Alô? Agora sim. Qual que é o histórico proporcional entre líderes perversos bem-sucedidos e líderes bondosos e bem-sucedidos na história de Búria que eu possa ter estudado? Cara, Eu como acho que na você... minha formação infantil eu tenho estudado linhagens reais e a Sim, sim, até sim. essa babuzeira da realeza. Cara, então, aí você vai precisar ser um pouco mais específico em malignos. Malignos mesmo? Não, Ruins do tipo ou aqueles com interesses duvidosos? olha só, o que eu quero dizer com isso? Existem líderes que prezam pelo bem da nação, certo? Sim. Esse é o papel do líder, prezar pelo bem daquele grupo de pessoas que Sim. é a nação dele. Só que existem líderes que consideram São questionados. as vidas dos inimigos quando eles estão tomando esse julgamento. E existem líderes que foda-se. O que interessa é o meu povo. E esse é o nível que eu quero Certo, então tomar vamos de lá. distinção. Pelo que você estudou, vamos fazer um relato aqui breve, rapidinho. Então, os reis que seriam mais humanistas nesse ponto seria o imperador. O imperador, ele é bem humanista, né? Você não precisa pontuar todos. Sim, mas sim. Ah, Então, cara, assim, o rei de Alaceres, de onde vocês vieram, né? Que era o Valentes. O sultão de Darium. Peraí, repete. O Esses sul- são os humanistas. Isso. Eu não gostei da forma como o Jace falou era. Era Valentes, agora não é mais. Agora é covardes. Como é? Repete aí pra mim. O imperador, o rei de Alaceres, Valentes. Morreu agorinha. O título Glorinha, dele é glorinha. Imperador Rei? Hã? O título dele é Imperador Rei? Imperador rei. Não, o imperador tem o imperador e tem o rei de Alaceres. São duas pessoas separadas. Tá, o Imperador é Imperador do quê? Imperador de Búria inteira. Ah, ok. Então os reis, né, servem a ele. Tá. senão ele impera a dor. Tira, assim, só para questão de história, Oberbari, os dois reinos não estão sobre o comando do Império, que é Condária, onde vocês estão, e Quan, que é o reino oriental. Esses dois reinos não seguem, né? E Abaddon por motivos óbvios. Sobre o controle do Imperador. Do Imperador. Não, é Abaddon, Quan e Condária por motivos óbvios.
Vamos lá. Abaddon é um reino complicado, corrompido por causa da presença do corpo do Azir, né, soterrado lá embaixo do reino. Então é um reino assim que, se tem uma palavra para descrever o oposto, é humanismo. Dos reinos que a gente tem mais acesso, entre aspas, assim, quantos deles emergiram de reinos controlados por criaturas por pessoas, por líderes mais opressores, e quantos não? Condária, Abaddon e Arcontes, que é o reino dos magos. Esses foram pessoas mais opressoras. Isso. Os magos não é nem questão de opressão, mas assim, eles têm os interesses deles totalmente particulares do restante do reino. Sim. Apesar de estarem sobre as ordens do imperador, eles... Tá, beleza. E o de Unária e o de Condária a gente já sabe, né? O Barion e o Tyron. O Byron, ele é mais humanista, mas ele não, assim, concorda em manter o reino isolado. Beleza. Tá. Como o senhor estava falando, Sr. Goya? Então, aí ele sugeriu, no caso, né, o Byron, que é um rei mais humanista, então talvez ele possa ajudar vocês ali com a situação da espada. É isso que o Goya sugere pra você. Que porque ele ajudou os Goblins na época da revolução, mesmo depois que a Frente de Libertação foi derrotada, ele fez questão de impedir que os Goblins fossem retaliados, né, pela população. Mas vamos lá, né, gente? O que ele ganhava com isso? Porque ele não... vem aqui, goblinzinhos... Não, porque então, vamos lá. Na verdade, é o quê? É porque a Frente de Libertação era um grupo pequeno, só que a população estava revidando em toda a raça, entendeu? Então, assim, ele protegeu esses que ele não tinham nada a ver com a situação. Coisa que o rei daqui, o Tyron, não fez. Tava fazendo o contrário, tava incentivando, né? Exatamente. Bom, então, o que nós temos de opção a nosso alcance agora, pessoal? A única coisa que eu consigo ver no momento é levarmos, então, o artefato até o Byron e, quem sabe, conseguirmos a partir daí já estarmos livres do imediato controle da caçada selvagem sobre esse artefato e podemos dar sequência às outras prioridades. Porque eu acho que enquanto a gente estiver com essa espada, infelizmente a gente ainda tem que ser os caçados e não os caçadores. Eu vou falar assim, William, você não acha melhor deixar a espada com outra pessoa? Não acho. Eu ainda acho que é mais seguro com a gente. Não, digo, olhe pro seu olho e olhe pra espada, assim. Dentro do grupo. Então, calma aí, você não tá confiando mais em mim, é isso? Quer release? Não, em você eu confio. Assim, eu não confio na passageira. Está tudo sob controle. Mentira! Olhe o rosto dele. Ele não confia em você. Nenhum deles confia. Estão todos preocupados que eu saia. Cara, a teoria dela é errada porque o Sigmund tem cara de blasé, então assim, olha a cara dele, o Sigmund tá assim. Mas você não sabe disso. Eu vou falar com ela. Eu confio totalmente neles. Para de criar intriga. E ele sempre fala isso em voz alta, né? Sim. Cara, eu dou aquela olhada pro William assim. A sua sorte é que eu estou aqui para evitar que você seja um completo idiota, então. Basta de bobagens. Você vê que o Goya, ele fica assim olhando pro William. Ah, nossa, que surpresa, né, Goya? Tem alguém que fala com ele mesmo. Nossa, que maluco. Eu vou ignorar o que ela tá falando. Não, você vê que ele tá curioso.
Tá tudo sob controle. Vai continuar comigo. Caralho, eu só dou uma olhadinha pros Sigmos, torcendo pra que o William não veja, do tipo... Então acho que está definido, não é? Sr. Goya, antes da gente partir... Só uma pergunta, quando ele falou que confia espadas nele, que a gente não vai levar no Byron ou a gente... Pra ele carregar o artefato. Até o Byron. Ah, tá. A lista de materiais que você precisa para compor mais do líquido antipetrificante. Qual a quantidade que vocês vão precisar? Coloque a quantidade suficiente para, sei lá, talvez transformar uma cidade. Tô chutando aqui. Vocês... Por que você não coloca a lista para uma pessoa e nós multiplicamos pelo que for necessário? Dali. Vocês têm algum alquimista no grupo de vocês? Não, mas vai que no caminho morre alguém, né? E entra um. Vão precisar de um muito hábil para reproduzir essa licença. Esse seria o método metagame, né? O cara morre. Acho que eu vou fazer uma. Mas é um alquimista. Vocês vão precisar de alguém muito habilidoso para reproduzir. Foda que a poção vai ser só o mestre que sabe, né? Não, ele vai dar pra vocês a lista de materiais, né? Pois é, agora, mas a fórmula é só o... Sim. Não existe pro jogador. Rodrigues, você conseguiria fazer esse cálculo? Eu poderia tentar com meus conhecimentos ao longo desses anos. Drix, você consegue calcular a quantidade necessária, mas a produção... Não. Tá. Então, Sr. Goya, façamos desse jeito que o Sigmos propôs. Nos entregue a quantidade necessária. Cara, quando o mestre fala, então tá. Pode ele tira. Ele tira uma canetinha aqui da Zaco, puxa um pequeno papel do bolso, apoia ali naquele poço ali, né? E começa a anotar uma lista de 5 ingredientes necessários. Que não tem nesse casaco, né? Cara, na cabeça do Kelly... Ética, não tem ética nesse casaco. Moral também não. Paixão, empatia. Enquanto ele tá ali apoiado no posto, o Kelly está pensando 35 maneiras de matar um Goya. E derrubá-lo no poço, né? E você vê que assim, ele tem plena certeza de que vocês não vão fazer isso, porque assim, ele tá de costa pra vocês abaixados. Vamos degoiar ele. Nossa! Até ele sentiu vergonha. Cara, eu acho que todo mundo tem que rolar um D4 e negativar isso de ponto de inteligência depois dessa. Até ele sentiu vergonha. Vamos lá. Ele faz uma lista então desses 5 ingredientes, né? E entrega pro Signos. O Signos pega tipo... Você vê que ele olha pra você, Signos. Você percebe a satisfação no olhar dele, tipo assim, tá orgulhoso, né, vendo você. Ele sente, assim, você vê que ele sente assim, um orgulho, né, de ver a criação dele. Cara, ver ele feliz me deixa triste. Para. Só para. Ele é como um pai para ti. Nossa, lá vem o outro babaca. É o clube dos babacas. Mais alguma coisa aí que eu possa ajudá-los? Se nós precisássemos passar por aí, Sr. Goya, desapercebido, além dos nossos rostos, você seria capaz de nos prover alguma coisa que transforme nosso corpo em outro? Já que você é capaz de transmutar a matéria orgânica dos objetos? Caralho, Kelix agora. Perfeito. Que isso, PhD em... Só pra falar que eu sou um bárbaro de inteligência 14, tá? Então me respeita. Claro. Toda certeza. Nossa. Claro. E esse desdém que ele tem por qualquer coisa tá me dando um ódio. Cara, toda vez que o Kelix fala bem, eu lembro daquele gremlin inteligente. Eu lembro O apresentador. Eu não sei se vocês notaram, mas o Kelix, ele só fala com pompa quando ele, tipo, tá em alguns momentos que são um pouco mais tenso e que ele vê que ele precisa tocar nessa parte. É bem pontuado, o Berbari.
Vocês, agora que a situação está um pouquinho mais calma, pouca coisa, quase nada, vocês percebem que o Kelix que está ali conversando com o Goya é um Kelix totalmente diferente do que estava no trem, por exemplo. São duas pessoas bem diferentes. Não a nível. Não a nível de, assim, não, mas não a nível de o comportamento, né? Assim, mas são tipo chaves que ele liga e desliga. Isso. O comportamento dele muda. Você gostaria disso permanente ou temporário? Porra. Temporário, Sr. Goya. Apenas por motivos de disfarce. Se ele abrir esse casaco e tirar alguma coisa agora, eu vou dar um tapa na cara dele. Abrindo o casaco e tirando. Posso fazer algo para vocês nesse sentido, mas precisaria de um pouco. Um pouco de quê? Tempo. Quanto tempo? Pelo menos umas 24 horas. E você tem quartos, que você disse, não é? Sim, claro. Nossa, a gente tá passando a mão na fronte ainda, assim, é outra coisa. Caravelas voadoras. Sim. Você tem acesso? Caravoas voadelas. Infelizmente, não. Posso conseguir um veículo de solo, carruagem, uma monorroda. Caravela aqui em Basetown, apenas para uso militar. Bem, mas eu estou vendo que vocês estão fardados. Vocês podem se infiltrar em alguma das incursões. Não sei. Podemos usar esse disfarce até quando a gente sentir que ele já não é útil mais. Por isso, a necessidade de talvez nos transformarmos completamente. Você teria então veículos à terra? Deixa eu só lembrar um negócio, Jason. O equipamento que o Drix fez, ele só por enquanto ele só borra os nossos rostos, né? Isso, e ele tá tentando fazer um upgrade pra tentar operar, né? Eu só tenho que conseguir as peças agora, eu já consegui fazer a forma. Tá, porque o projeto, agora ele precisa conseguir as peças desse outro projeto. Tá, porque qual que é a parada que eu tô pensando aqui? O tempo que ele gastaria desenvolvendo esses upgrades, já que se o Goya pode prover pra gente em 24 horas uma parada que transforma tudo, ele poderia, por exemplo... Drix, vem aqui. Vale, companheiro. O William tá numa rave aí. Ele tá loucaço. É o olho dele. Tentando arrumar isso. É o olho dele, pô. O tempo que você gastaria desenvolvendo o seu upgrade para os nossos equipamentos, mais ou menos quanto tempo você imagina? Acredito que o mesmo tempo que eu levei para fabricá-los, porque agora eu já fiz a fórmula agora. Meio dia, mais ou menos. Exato. O problema é que a fórmula do Goya é temporária. Né? Mas é temporário disfarce, né? O equipamento, ele transforma só o rosto, por exemplo. Eu acho que seria bom ter os dois. Sim. Seria. O que eu ia tentar... Drix, o que você... Eu tô chamando todo mundo, tá? O que vocês acham que, já que nós temos o equipamento do Drix para os nossos rostos e vamos ter do Goya alguma coisa temporária para os nossos corpos, ele tentar desenvolver algum tipo de equipamento ou seja lá o que for que aperfeiçoe a tranca da caixa onde está o artefato. Porque venhamos e convenhamos, só uma caixa, mesmo que estejamos ao redor, quando nós entregarmos isso para o Byron, ele vai ter acesso total ao artefato. Uma coisa é a gente entregar uma caixa que pode ser aberta a qualquer momento, e outra coisa é a gente entregar uma caixa que tem algum tipo de mecanismo de segurança. E a gente consegue pelo menos mais uma camada para ter certeza, ou pelo menos tempo, que ele não vá utilizar de imediato o que tem dentro da caixa. Mas o que impediria ele de simplesmente quebrar a caixa? Essa caixa, ela tem alguma coisa... Ela tem uma mágica nela, não tem, Jace? É uma bonita, né? Mas assim, não é indestrutível. Na verdade, assim, é místico no caso, né? Esse minério, no caso, ele bloqueia a entrada de recursos mágicos para localizar ela, por exemplo. Mas então, se um gigante... A energia dela não emana
não pode ser percebida fora da caixa, né? E ela impede ali, no caso, né, que... A emanação de coisas que estão dentro dela. Isso, exato. Mas se o gigante vai por pisar, ela quebra. Quebra. Então uma tranca não faria tanta diferença. Senhor Goya, eu fiz um projeto. Você por acaso teria essas peças aqui para eu produzi-lo nesse tempo, enquanto você faz a transmutação? Me deixe ver este pequeno papel, por favor. Tome. Aí ele faz assim com o papel, abre, dá uma girada ali no monóculo, olha. Mas que interessante. Rudimentar, claro. Abre o casaco. Eu posso ajudá-lo, claro. Você pode Rudimentar, claro. Kelix caçou. Até o meu laboratório e seria um prazer ajudá-lo nisto. Certo, vou acompanhar ele então para finalizar esse projeto para nós todos. O jeito que esse cara usa a palavra prazer incomoda só a mim? Não. Senhores, desejam se alojar, se alimentar? Eu tenho biscoitos, obrigado. Eu tô bem por aqui. Eu vou encostar num canto da parede. Se a gente precisar de quartos, como que a gente faz? Deixa eu só voltar no Spike. Discord. Segundo piso ali eu vejo casetas. Isso. Subam a escada e peguem aquele corredor lá em cima, à direita. Tem alguma Aquela cama porta... que me caiba, senhor Goya? Podemos providenciar. Tem algumas beliches lá em cima, vocês podem ficar lá. A beliche é só pra... Não, cara, se o Kelix pedir pra ficar na parte de cima do beliche, é sacanagem. Não, ele vai conseguir ele vai conseguir um cima. colchão pra colocar ali embaixo. Ele falou, se eu quero pedir pra ficar em cima, aí o Rafa tipo, já vai subindo, já vai pra parte de cima. Pra evitar qualquer coisa. Mais alguma coisa, senhores, que eu possa ajudá-los? Claro. E o que seria? No momento só sai do nosso campo de visão. Senhor Drix, me acompanhe, por favor. Certo. Será uma honra ter um outro homem da ciência para trabalhar comigo. Não seria um prazer, senhor Goya? Perfeitamente. Com certeza. Nossa, que cara nojento. Ô, Jace, pergunta aparentemente aleatória. Existe cabo de aço em Bondário? Existe. Ótimo. Tá, então o Goya e o Drix saem, né, pro lado esquerdo e vocês então vão ali para o lado. Essa casa ela tem serviçais, Jace? Tem. Ou só o Goya? Tem serviçais. Você Eu vê consigo pessoas. dar um check neles ali de intuição pra saber se eles são confortáveis com esse trabalho. Se, tipo assim, enquanto o Goya passa, eles meio que abaixam a cabeça, dizem. Não, você vê que eles lembram muito os signos em questão de comportamento. Eles são muito Caralho, apáticos. cara, tem um exército dessa merda, velho. Exército de blazer. São todos assim apáticos, assim, falam formalmente, perguntam se vocês estão precisando de alguma coisa. Rapaz. Coisa. Qual que é o seu nome? Você vê que ele olha pra cima. Quem é você? Thiago, sim. Você vê que ele demorou um tempo pra poder falar o nome, né? Assim, como se ele tivesse, como se ele não usasse essa informação há muito tempo. Vocês são chamados de quê pelo Sr. Goya? De filhos. De o quê? Filhos. E como que ele faz distinção de um pro outro? O Sr. Goya nos conhece perfeitamente. Ele é o nosso pai. Eu tô com vontade de queimar esse lugar, entendeu? Mas assim, de leve. Vocês saem dessa casa alguma vez? Sim, senhor. Quando precisamos. Pra fazer? Passeios no sol. Compras. Caralho, o Kelly que está
tipo, deixando um pouco a raiva de lado e começando a ficar com um olhar meio de pena. Vocês têm algum momento de diversão, Thiago? O que é diversão? Você vê que ele fica parado e você vê que ele desliga. Desliga assim, ele começa a olhar Thiago? por nada. Thiago? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estamos? Diversão, senhor. Sim. Quando estamos nos quartos, nós conversamos Sobre o quê? sobre quem éramos. Caralho, tô puxando esse cara pra um cantaço. O Goya foi pra onde? Sumiu lá com o Drix. Tá. Thiago, você poderia me acompanhar, por favor? Eu acho que existe uma tarefa que eu preciso de mais uma pessoa pra me ajudar ali. Eu preciso arrumar as camas porque elas são muito pequenas pra me... E tipo assim, Claro, quero que sim. você precise de ajuda de porra nenhuma, é o tamanho do cara. Ele te acompanha. Enquanto ele tá me acompanhando, eu vou chamar quem que tá ali mais de boas? Então, vocês estão todos ali. Então, assim, aí, pode chamar qualquer um Obviamente deles. eu não vou chamar Menos o Sigmund. Eu não vou chamar o Sigmund. Beleza, então eu vou chamar o Hofgrim e o Sigmus, nesse interim, faça pra mim um teste de Peraí, já voltei. inteligência e medicina, se você tiver. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho não, mas Faça o teste. o teste de medicina é maior do que o de inteligência de qualquer forma. 18. Perfeito. Sigmus, aquelas informações caíram como uma pedra na sua cabeça. E você ainda está tentando localizar aquilo ali na sua história. E você sobe no quarto para poder tentar digerir aquelas informações. Uma coisa te incomoda, uma coisa que você não tinha ciência, e você se lembra de uma coisa: de cicatrizes que você tem e você nunca se deu conta de que eram aquelas. Como é que são essas cicatrizes? Onde é que elas estão? E você sobe, né? Quarto ali. Só no caso, tipo assim, eu saber quem que o Kelix chamou. O Drix tá com o Goya, né? Sim. A gente chamou o Hopper e o E o William? William. Então beleza, então você sobe sozinho mesmo. Você sobe para aquele quarto, o Sigmus, e você tira a sua armadura e você levanta a sua blusa e você tem uma cicatriz que pega do ombro até a cintura. E uma circunda um braço, outra na perna. E assim, nunca, assim, são cicatrizes que, assim, você percebe que elas têm ali muito tempo. E você agora para poder olhar com cuidado ali e observa muito mais proximamente. E você percebe naquela cicatriz do braço, parece ter sido há muito tempo um ponto de costura. Cara, o Sigmus ele vai pro canto mais escuro do quarto, assim, e começa a se olhar e... Aí você vai vendo outros pontos dessas cicatrizes e você percebe que o seu corpo tem vários pontos dessa costura, aonde agora com as informações do Goya você percebe que você foi montado. Caralho. O Sigmas, a ficha dele cai e ele começa a passar a mão no rosto e chorar, assim, né?
O Sigmund tá no quarto separado? Tá no quarto. Ele foi. Enquanto você tava conversando com o William, com o Halfgren, ele subiu. Tá. Você ouve essa voz muito baixa, Cygnus. Você já ouviu essa voz mais alta, mas aqui ela chega até você, mas mais baixo. Por que shots? Assim, montado, assim, né, chorando, como um quebra-cabeça, como um brinquedo que jogam fora. Isso tira a sua importância nesse mundo? Que escolha eu tive? Que escolha eu tenho? Agora, eu sou só uma peça. Você não teve escolha de nascer, mas nenhum mortal. Você pode usar essa vida que foi dada de forma hedionda, questionável, para impedir que outros tenham um destino como o seu. Não lamente o que você é, Cygnus. Use isso a seu favor. Imagine quantos não estariam mais vivos se você não estivesse caminhando por esse mundo. Nós não escolhemos de onde viemos, Cygnus, mas podemos escolher para onde nós vamos. Pense nisso. E a voz se desfaz. Lá embaixo, Calyx, você chama o Halfgren e o William. Eu olho pro William, pro Halfgren se aproximando e meio que faço assim, tipo, presta atenção nisso aqui. Thiago. Sim, sim. Quantos de vocês são aqui na casa? Sim. Quantos? Sim. Quantos? Aqui em cima, sim. Tá. É porque eu tava cortando. Ah, tá, desculpa. Se vocês se sentem felizes com a vida que vocês têm, Thiago? Acho que sim. E aí eu olho pro Halfgren e pro William. Você quer nos ajudar lá em cima? Claro, sim. Quando a gente entra no quarto, eu vou meio que fechar a porta, fingir que eu tô arrumando a cama e tal. Quando vocês entram no quarto, vocês veem que o Cygnus, ele tá sem armadura, sem a roupa. Não, peraí. Sem a Se eu blusa, abrir né? a porta e ver que o Cygnus tá no quarto, eu não vou nem entrar. Eu vou só... Já volto aí, Cygnus. E fecha a porta e vou pra um outro. Você viu que ele tá bem abatido, tá? Mas eu não vou fazer a cena Não, que eu quero fazer então, agora. Pois é, mais do que o normal. Thiago, Sim, sim. você consegue se lembrar da sua infância? Pouco, sim. Mas E o que você se lembra? tinha um pátio, um palácio. Similar com esse? Não. Diferente. Lembro de um porto também. Um porto? Sim. Isso tem quanto tempo, Thiago? Eu acho que eu era criança. Você acha que era criança? Você já morreu, Thiago? Caralho! Cara, Eu não sei se. Cara, só da resposta dele ser eu não sei. E aí eu olho pro Halfgren e pro William pra ver se eles entenderam o meu ponto do tipo. E aí eu vou pro quarto junto com o Cygnus. Drix! Caralho, velho. O Goya, né, vai com você, né, sobe aqui pra esse escritório e você vê que ele roda esse candelabro. Roda, Jequiti. Essas E ele ganhou duas uma casa. placas de pedra que se abrem, revelando o
uma escada. Vocês descem nessa escada e o que te é revelado dali pra baixo deixa em choque. Mas... Caralho! Você o tamanho desce, da estrutura do maluco. vocês vão descendo por uma espécie de elevador até chegar no que parece ser uma grande usina. Uma grande... Parece assim... Você fica num misto de receio, mas ao mesmo tempo entusiasmadíssimo, porque assim... Isso dali são corpos num forno? Tem... Não sei se não tá lá. Olha o Thiago aí. Você vê, Odrix, um laboratório, uma oficina, um local assim que nem nos seus sonhos mais, né, loucos você poderia imaginar. Tanto equipamento, tanta coisa disponível ali. Senhor Odrix, me acompanhe, por favor. O Drix com aqueles olhos de lagarto assim piscando, né? Você vai acompanhando ele, né? Por acaso, senhor, você conhece Bixby? Ele também é um Goblin. Ah, Bixby, ele já trabalhou conosco. E vocês vão subindo aqui a plataforma e seguindo, tá? Você Bixby, conhece? sim, já trabalhou conosco, sim, claro. Da época da Frente de Libertação, eu lembro dele. Como ele está? Está bem, está numa viagem. Tá no éter. Prazer saber que ele está bem. Faça um teste de percepção pra mim, Drix. Certo. A música tá alta aí, ô Douglas? Ah, não. Esse ambiente só soma a calmaria, né? Tá bem gostosinho de escutar essa. Enquanto a gente entra na fábrica de clones, escutar uma música dessa. Você olha em volta, Drix, e você vê ali tubos. Mas a música aumenta do nada, né? Você vê tubos com... parece ter alguma coisa dentro, mas você não consegue identificar porque o líquido está muito viscoso. E você vai seguindo. Que cor que é o líquido? Eu vou fazer só essa pergunta e vou me mutar, já que eu não tá. Claro que é. Vou passar aqui da adiantada até vocês chegarem no laboratório. Vou atravessar aqui 7 quilômetros só pra gente chegar ao ponto. Senhor Drix. Só um pouquinho de metagame, porra, deve ter dado um trabalho fazer isso aí, hein, gente? Caralho. Porra. Deve ter umas horas, viu, fazendo isso aí. E aí você chega no que parece, Drix. Aliás, o que parece não. Parece um colisor de partículas. Que você porra é tem, essa? você tem esse conhecimento. Ele tem um reator de mamonita debaixo da casa dele. Caralho. Porra. Ih, caralho, tá Porra. explicado por que o cara é casual em relação a qualquer outra coisa, né? É. Por que você tem um relator de partículas de mamonita aqui com você, Sr. Goy? Para que tudo isso? Não é óbvio? Óbvio. Para gerar vida. Vida? Você cria mais seres ainda? Em que momento eu disse que eu parei? Mas por que você... Cara, se o Sig aceitar, você deu no fósforo já, velho. Me acompanhe, senhores. Aí ele para em uma mesa ali em volta, né? Abre ali o projeto e fala: "Ei, Olha ali, bicho. pode... Deixa eu só dar uma volta pra você ver o ambiente em volta, né? Você pode... Eu vi, hein? O senhor pode pegar qualquer peça que precise. Aqui, ó. Você tá vendo aqui? Sim. Então, essas peças estão à sua disposição. Pode trabalhar com elas à vontade. Eu vou
pegar as peças, mas eu vou ficar bem esperto ao que tá na minha volta, tá? Amigão. Primeiro capítulo do mestrado é bioética. Faltou todas as aulas. Né? Enquanto isso, voltamos lá pra cima. Faltou não, ele foi em todas e riu no final de cada uma delas. Ele fez aquele, pra quebrar as regras você tem que conhecer, né? Aí ele conheceu bem. Vamos lá? Ah, então isso é o que eu não posso fazer? Vamos lá. Como é que vocês estão então? Como é que vai ser? Fudidos. A gente tá bem assim. Está com vocês. Eu tô voltando lá no quarto onde que tá o Sigmus. E ele continua Eu vou ali, bater assim, na porta. Toque, toque, toque. sem resposta. Você nem ouve, Sigurd. Tá assim, absorto ali. Eu vou bater mais um pouquinho mais forte com a ponta do dedo. Puf, puf, puf. Aí você é meio que tirado ali daquele transe que você tá e você ouve alguém batendo na porta. Só que na segunda da batida eu já vou meio que abrindo, colocando a cabeça pra dentro. Sigmus. Cara, o Sigma está em outro planeta, assim, né? Só olhando pro próprio corpo, assim, a mão e chorando. E você vê essa cena. Eu não vou perguntar o que aconteceu, mas eu tô chegando mais devagarzinho assim. Imagino que deva estar confuso aí dentro. Cara, eu vou mostrar pro Kelix, assim, as mãos e os braços, assim. Ele te mostra algumas que eu vejo? marcas, algumas cicatrizes. E você faz um teste de inteligência e medicina, caso você... Ou medicina, inteligência ou medicina. Tá tudo igual. Por que eu tenho proficiência em medicina? Porque você já batalhou bastante, você teve que aprender a se curar. Cara, eu acho que isso daqui tá Tratar errado. os Tá? ferimentos. De tanto eviscerar os inimigos, ele foi aprendendo a anatomia. Não, mas eu vou ter que. Eu vou ter que rever isso aqui, Jace. Joga Porque inteligência, na minha então. ficha tá marcado. Ah, porque medicina é sabedoria, por isso? Bom, não sei. Medicina e sabedoria. Ou Não, inteligência. mas não, acho que não é o caso. Eu vou rodar uma medicina que mesmo assim é maior do que só inteligência. Acho que é sabedoria mesmo. Medicina e sabedoria. Kelix, você... Olha, ele mostra pra você e fala, cicatriz, antes de você terminar a palavra, você faz um link com o que você ouviu lá no pátio Uhum. e o que você está vendo ali, e você vê que aquelas cicatrizes são marcas de costura, aonde as partes foram reunidas. Cara, eu tô internamente assustado. Mas eu não vou deixar isso transparecer pro Sigmus. Pelo menos fazer o meu melhor pra não transparecer. E aí eu vou sentar perto dele. Vou cruzar as pernas. O que tá em sua mente agora, amigo? Como eu não queria existir. Não. Posso imaginar? Mas eu acho que o que estamos fazendo é razão suficiente para continuar existindo, concorda? É a única coisa que me mantém são. E que tal a gente focar nesse objetivo, então? O Sigmas olha pra você com aquele olho vermelho de tanto chorar, assim. Como me permite uma pergunta pessoal? Claro. Como é ter família? Depende. Aqui eu também não tive escolha ou aqui eu escolhi? E aí estendo a mão pra ele. Eu Sigmas ri assim. Você pega a mão dele e dá um risinho. Assim. Que é coisa que ele não faz constantemente. Uma coisa é certa, Sigmus. Existem coisas que a gente não tem escolha. Igual a família. A que eu nasci. Já outras,
Digamos que temos o olhar do destino sobre todos nós de alguma forma. Em certo momento eu escolhi a família de andarilhos que me acalentou durante a minha viagem solitária. E por 3 anos eu fui muito feliz com eles. Logo em seguida, eu escolhi a família que era apenas eu. Logo em seguida, você também se tornou a minha família. Eu acho que mais importante do que o termo e do que o nome é o significado. Mais importante do que a costura é o motivo. E isso eu acho que nós somos capazes de fazer, Sigmund. Veja, o Kelix dá uma hesitada. Eu nasci numa família muito, muito importante em Kudia. Daquelas que também limitam as opções da sua vida desde o momento em que você nasce. Eu já tinha uma esposa, eu já tinha a quem eu pertencia, o que eu iria fazer, a quem eu iria defender e qual que era o meu objetivo na minha vida. E o que eu fiz? Escolhi meu próprio caminho. Com certeza, renegar todo o poder, o dinheiro, a influência da minha família não foi fácil. Mas eu escolhi o meu próprio caminho e que eu escreveria o meu próprio destino, ao invés de deixar que ele já tivesse sido traçado por mim antes mesmo do meu nascimento. Eu acho que o mesmo, em certa medida, podemos falar sobre você, meu amigo. Você foi criado com um objetivo, também já tinha sido traçado o seu destino. Mas olha pra você agora. Olha ao seu redor. Não parece que estamos numa catedral de um certo arquiduque, parece? É. Seu destino já está sendo escrito por você mesmo, meu amigo. Não se prenda ao que foi. Estamos escrevendo coisas novas agora. Eu vou colocar a mão no ombro dele e falar assim: você seria um ótimo paladino de destino. Seria, se eu gostasse de seguir regras. Faz sentido. Eu vou falar assim: como o nosso grupo já provou, às vezes é melhor não seguir. Corta a cena. William, onde você tá? Olha como ele vem. Olha a cena pra próxima. Olha a cena pro próximo episódio ali no. Eu tô sentado em uma das camas, tá? Olhando pra caixa e repensando sobre se é melhor. Você tá aí no quarto então também? Não, tô em outro quarto. Ah, tá, beleza. Então, não, beleza. Porque eu não sabia no. Não, tem outro quarto aqui, ó. Você tá aqui nesse quarto separado aqui então. É porque o Kelix, ele não falou que viu o Sigmund daquele jeito, então nem fui. Beleza. Vem comigo, vem com a sessão. Vem com gancho. Já era. Eu posso te ajudar também. Não dá munição pro mestre, não. Tá você e o Ralph lá. E E o Thiago? você começa. O Thiago tá aqui. Agora fudeu, né? Qual o Thiago? Qual que é o Thiago? Sim, primeiro. o Thiago. Não, o Thiago foi fazer as funções dele lá na casa, né? William, Essa voz é diferente. tem uma coisa errada aqui. O que tá de errado? Eu sinto os meus. Outros demônios? Sim. O Ralph já tá levantando, né? Quando ele falou outros demônios, eu falo assim, oi? Cara, o cara falando sozinho, ele fala outros demônios, o cara levanta. Oi? William,
também sinto nos meus ossos que tem alguma coisa de errado nesse lugar. Vamos embora. Agora. Caralho, o demônio tá mandando ele embora. Caralho! William. Tá, eu acho que eu vou falar com ela que eu também, no fundo, eu confio em você. Você também quer sobreviver. Então vamos embora. Eu preciso avisar os outros. Do quê? Half Green, vem comigo, vamos lá atrás dos outros. Vamos eu levanto e vou entrar no quarto lá onde tá o Signos e o Calyx. Já tô com minha arma na mão. O William chega, pá! Eita, caralho, que porra é soco na essa? porta. Que Então, foi, William? pessoal, eu sinto que tem alguma coisa de errado aqui, como aconteceu antes, né? Eu acho que tem alguma coisa de errado e eu não tô sentindo muito bem com esse lugar. Tá aí. E eu acho que é bom a gente ir embora. Esse lugar não tem alguma coisa de errado. Ele falou outros demônios. Cara, Sim, tem alguma coisa errada. Tá, eu meio que levanto assim, estendo a mão pro Sigmus e dou uma olhada pros outros dois, do tipo assim, vamos manter aquele nosso segredinho pelo menos por mais um tempo. E onde tá o Drix? Ele seguiu junto com o E maluco. vocês não viram onde ele entrou. Ô, Jason. Eu vou usar a habilidade paladina, sentido divino. Eu consigo detectar demônio, morto-vivo, corruptor. Tá. Faça sua oração. Aí você sentiu o Thiago. Assim, destino, por favor, me guie. Eu preciso da sua visão. Eu preciso saber do que estamos cercados. Me mostre as manchas que possuem esse mundo. O que você pode sentir com esse milagre? Na verdade é uma habilidade. Eu consigo sentir morto-vivos. Deixa eu ver aqui. Demônios, diabos, anjos. Pilotos, mochila de crianças. Celestial, infernal e morto-vivo, isso? Sentido de presença, sei o que. E feérico também. Celestial, corruptor ou morto-vivo. Qualquer presença a 18 metros de você. Infernal também? Infernal também. Tá, você sente 5 pontos de mortos-vivos e 2 pontos de infernais, 2 pontos de celestiais. Eita. Onde? Aqui em cima. O 5 é Thiago. Eu vou falar pro grupo. Thiago. Mas assim, tá perto de mim? Qual que é o alcance desse? 18 metros. Tá, então você sente aqui em cima isso aqui. Sente 5 pontos de infernal, morto-vivo e celestial. Vou falar pro grupo, colocar a armadura e assim. Eu vou tentar guiar a gente até lá. Um desses pontos, inclusive, começa a se aproximar Sim, se prepare. e bate na porta. Senhor Calyx, eu trouxe o seu colchão. Aí. Você vê Thiago entregando o colchão e você sente infernal e morto-vivo nele. O que foi, Kelly? Sigmus. O que você sentiu? Obrigado, Thiago. Pois sim. Assim que ele fez. Alguma coisa? Não, obrigado. Eu fecho a porta, pego o colchão e fecho a porta. Assim, eu aponto pra ele. Ele é misto de infernal e morto-vivo. Estamos cercados. Respira fundo. Bom, O morto eu já imaginava, agora o infernal. Não tem por que a gente manter isso. Será que o Thiago sabe onde está o Drix? Corta a cena. Thiago! Pô, mordi a poltrona aqui à toa. Drix! Deixa eu colocar o Goya aqui. É importante. Eu tô sentindo algumas. Olha o bicho vivo. Goya. Ai. Eu tô olhando pra aí, ó. Cadê você? Aqui. Não, isso é o Ralph. Você. Tá você aqui, mexendo naquele equipamento.
E aí? Tá mexendo lá? Como é que tá? Eu já tava começando a ficar meio esperto por causa que ele falou que ainda tá fazendo teste com criaturas, né? Tá fazendo o Igor agora. Cara, não adianta você ficar meio esperto. Imagina que você tá dentro do ninho do demônio. Senhor Drix. Eu quero usar um detectar mal. O negócio aí o inferno brilha, assim, né? Senhor Drix. E então encontrou tudo que você precisava? Encontrei, já botei aqui na minha mochila. Mochila? Por quê? Tem tudo aqui? Faça aqui. Não sei disso, mas eu tenho que falar alguma coisa com meu colega Calyx. Algum problema? Não, mas é que a caçada selvagem tava ao nosso alcance. E eu temo que... Você não vai fazer um produto exatamente pra isso? Sim, mas eu teria que falar uma coisa com ele antes. A gente poderia retornar lá e logo mais eu posso voltar aqui? Só preciso falar com ele rapidamente. Claro, sim. Será um prazer levá-lo de volta. Mas antes eu gostaria da sua opinião científica. Quando ele fala isso, eu pego minha arma, a mão Vocês estão sentindo atrás. esse cheiro? Canalha. De que vai dar merda? Eu pego minha arma e vou na direção dele. Mas eu escondo a arma atrás da minha... Ah, tá. Fale. Senhor Drix, durante todos os meus anos na Frente de Libertação Goblin, eu achava que eu estava em busca da ciência e da sua evolução. Os eventos me tornaram uma pessoa diferente, como eu disse. Agora eu desejo apenas o bem para essas pessoas. E não há nada mais perigoso do que a vontade. Graças à ajuda de vocês, eu finalmente vou poder curar todas as doenças. Ele pega o frasquinho, né? Vou poder curar todas as doenças. Gripe, tuberculose, doenças que afligem o corpo. Mas ainda mais do que isso, vou poder curar a alma. Você não Senhor Drix, junte-se a mim. Você não precisa fazer. Você não precisa me falar mais nada. Eu sou um engenheiro, eu sou um criador. Você não me engana mais. Eu preciso de algo que me ajude a aspergir essa vacina por todo o reino para que as pessoas deixem de ser violentas e deixem de matar uns aos outros. Para você poderlas reviver depois? Não, isso eu já estou fazendo sem a necessidade dessa vacina. Acho que a gente pode parar dessa conversa, né? Você concorda comigo que eu também sou um criador? Eu Sim. entendo perfeitamente Você, mais do que qualquer um deles, vai me entender? Pense, Sr. Drix. Se a caçada selvagem não pudesse sentir desejo de matar, o seu irmão estaria aqui com você. Eu concordo, mas você entende que eu... Você imagina que se os goblins não pudessem desejar matar, não desejassem ser violentos, toda essa tragédia poderia ter sido evitada? E é exatamente isso que eu estou propondo, Sr. Drix. Me ajude a fazer esta vacina que vai acabar com esta maldita vontade humana, mortal. E você não é mortal? Bem, você não deveria estar junto com eles, então? Alguém precisa administrar. E você pode fazer isso comigo. Nós podemos transformar este mundo em uma utopia sem guerras, sem dor, sem sofrimento, sem doenças. É tão ruim assim o que eu estou propondo? Está errado, você não vê isso. O que está errado? Eu desejar um mundo sem violência? Um mundo sem mortes? Um mundo sem doenças? Me mostre onde eu estou errado, Drix. Me mostre aonde o que eu estou propondo não é algo que vai transformar este mundo em um lugar melhor. Mas primeiro, antes de você fazer isso, você está propondo a morte de todos. Não, Drix, não, você não me entendeu. Esta vacina não vai matar as pessoas, vai apenas
suprimir esse desejo de violência, esse desejo de ganância e ambição que os seres humanos e os mortais têm. Só isso, mais nada. Não. Isso Só mesmo. Eu vou tirar a humanidade da humanidade. Eu crio autômatos que já são isso. Já são. Então você me entende? Não. Então você percebe o que eu estou propondo? É exatamente isto, Drix. Um mundo onde as pessoas serão felizes sem o desejo de morte. Sem se preocupar em adoecer, sem se preocupar em perder filhos, em perder irmãos. Me ajude. Venha comigo. A gente saiu da meta e caiu na bosta, né, cara? Nossa, incrível. Ele tá com o frasco na mão, né? Tá. Eu vou na direção dele. E vou... Infelizmente eu vou... atacar o frasco na mão dele. Pra quebrar. Você levanta a arma e aponta na direção dele, o seu braço trava. Assim, você fica seu braço tremendo e apontando. Ele fala: eu queria tanto que você não tivesse feito isso. Você tem o Drox pronto aí? Tem o Drex ainda. Acha mesmo que eu te traria ao coração da minha criação se eu pudesse ser ferido? E por que você se deu o trabalho de me falar tudo isso sabendo que eu seria contrário a isso? Você já estava planejando isso? Você talvez pudesse me entender. Ah, mas eu te entendo muito bem. É que pelo que meus amigos falaram, você é igual aos outros. Caçada selvagem e toda essa região. Não é diferente deles e não me surpreenderia se você não estivesse trabalhando com eles. Meus bebês, peguem os convidados. E você vê levantando criaturas humanoides, meio demônio, meio Aasimar, meio goblin, meio or. Uma dezena dessas criaturas vai se levantando e caminhando em direção às escadas. Que pena. Eu gostava deles. E a gente encerra aqui. Que legal.